Olá, a Constituição garante educação para todos. No entanto, a falta de regras claras sobre as competências dos entes federados, segundo especialistas, tem gerado intensa desigualdade educacional. O problema pode ser resolvido com a regulamentação das diretrizes para o Sistema Nacional de Educação. Para falar sobre o assunto, convidamos Romualdo Luiz Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do SEMPEC. Romualdo, poderíamos começar esta conversa exatamente falando um pouco sobre as atividades do SEMPEC, né? O que é especificamente o SEMPEC? O SEMPEC é Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. É uma organização da sociedade civil que tem 34 anos, sediada em São Paulo, e atua fundamentalmente assessorando redes públicas de ensino no combate às desigualdades. Então, nós assessoramos formação de professores, desenvolvimento de estudos e pesquisas que possam ser utilizados para a formulação de políticas educacionais e também na formação continuada de professores, técnicos e funcionários das redes públicas de ensino. Bom, nós vamos falar hoje mais especificamente sobre o Sistema Nacional de Educação, que envolve todos os entes federados, né? O município, o Estado, a nação. Como é que está essa relação e quais são, objetivamente, os objetivos mesmo do Sistema Nacional de Educação? O Sistema Nacional de Educação, ele regulamenta, de um lado, a colaboração interfederativa entre a União, os estados e os municípios. Porque como o nosso país é um país federativo, existem esferas autônomas de governo, com determinado nível de autonomia. Então, aquilo que não é atributo exclusivo da União é do Estado, o que não é exclusivo do Estado também pode ser exercido pelo município. E isto gera dois problemas. O primeiro deles é uma desigualdade, porque, digamos, essa estrutura federativa se reproduz no sistema tributário. Portanto, você tem estados mais ricos que outros, ou seja, que tem mais receita de impostos que outros, municípios com maior receita que outros, e também do ponto de vista técnico-político, né? Isso está muito associado às capacidades de cada um. De outro lado, há uma atribuição de competências que também é desigual Brasil afora, porque digamos, grosso modo, o ensino fundamental, por exemplo, é mais municipalizado no norte e nordeste que no restante do país. Então, isso gera uma série de assincronias. Às vezes, você tem um ente que tem mais dinheiro, mas tem menos responsabilidades, e, digamos, o enfrentamento destas desigualdades se dá, em primeiro lugar, pela ação da União. Ou seja, do ponto de vista financeiro, o Fundeb explicita isso. Né? A União complementa mais recursos para os estados e os fundos estaduais que têm menos recursos. Porque quando você põe mais dinheiro em quem tem menos, você diminui a desigualdade entre quem tem mais e quem tem menos. Do ponto de vista da colaboração, isso é um pouquinho mais complexo, porque não é uma conta matemática universal. Né? Em cada região, a necessidade de colaboração é diversa. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele tenta estabelecer palcos, espaços, arenas para pactuar-se a colaboração entre os diferentes níveis da administração pública. Então, pegando um exemplo bem concreto aqui para nós, se nós tivéssemos um Sistema Nacional de Educação, muito provavelmente a resposta educacional à pandemia seria mais articulada, ou seja, mais concertada, mais combinada e, portanto, com maior probabilidade de ser mais eficiente. O que nós assistimos durante a pandemia foi um grande desencontro entre estados, municípios e a União. E isso, obviamente, é danoso para a educação. Então, o sistema tenta pactuar essas condições de colaboração. E aí a sua importância. Digamos, isso é absolutamente essencial num regime federativo. Porque se fosse um regime unitário, não haveria problema, você tem uma hierarquia já estabelecida. O regime federativo, nesse sentido, envolve mais diálogo, né? O Ministério da Educação não seria
digamos assim, o gestor desse diálogo, que criaria pelo menos um padrão de atitudes e atividades entre esses entes federados para que houvesse minorada essa questão da desigualdade? Certamente. O papel da União é fundamental, porque ele teria o papel exatamente de dar mais atenção aos mais excluídos, aos mais vulneráveis, e, portanto, incidir sobre aquele pedaço com mais dificuldade para que ele melhore e diminua a desigualdade. O problema é que, pela estrutura federal, tem competências que não são da União. Eu vou te dar um exemplo. Particularmente nos estados mais ricos, muitas vezes a União desenvolve um programa de colaboração, o Estado fala, não vou fazer. Não vou fazer porque tenho divergência política, ou porque não concordo, ou porque o meu partido o partido do governo estadual é diferente do governo federal, enfim. E você não tem como impor isso ao ente federado. Por isso, você tem que ter arenas, espaços de negociação. É mais ou menos o que você tem no SUS, né? O SUS, ainda que estejam estruturas diferentes, o SUS é um espaço de negociação para o atendimento à doença. O Sistema Nacional de Educação seria, com a adaptação necessária para a educação, o espaço de negociação da ação do Estado brasileiro, em suas diferentes esferas, para a educação. Como ele faria isso de maneira prática, né? Quer dizer, a implantação seriam criadas regras, enfim, como é que seria a funcionalidade desse seriam criadas assim? regras, certamente, e seriam criadas instâncias, né? Ou seja, na proposta em tramitação, você disciplinaria uma instância reguladora nacional do Sistema Nacional de Educação, que teria, certamente, a participação da União, a participação de representantes dos entes federados, ou seja, representantes dos estados, representantes dos municípios e representantes da sociedade civil organizada, né? Ou seja, o SUS tem uma coisa parecida, né? Digamos, eu não vou falar que é igual, porque eles têm, digamos, o próprio projeto trabalha com algumas especificidades da área da educação, mas, por analogia, serve. Ou seja, seria um espaço em que os entes federados pactuariam ações, programas, prioridades e teria como uma das funções centrais o combate às desigualdades. E seria as desigualdades de investimento, porque há um fator aí que é determinante, pelo menos a grosso modo, acredita-se que o município cuidaria da educação básica, o Estado cuidaria de uma educação intermediária e aí a União caberia a formação universitária. A grosso modo, se pensa muito num sistema desse. Esse sistema funciona? Isso não seria arcaico? Quer dizer, essa separação não estaria promovendo essa desigualdade? Olha, a nossa estrutura, ela prevê um sistema educacional em 2 níveis, educação básica e educação superior. A educação básica comporta a educação infantil, dividida em creche e pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. O que nós temos estabelecido é que a educação infantil é de competência exclusiva dos municípios e o ensino médio é competência exclusiva dos estados. O ensino fundamental é o que se chama de uma competência compartida, concorrente, enfim, pode tanto o estado quanto o município agir ali. O que acontece é que nós temos uma história de república, pelo menos, em que isto cresceu de maneira anárquica. Então, você ainda tem hoje municípios que têm ensino médio, ou têm alguma coisa no ensino médio, e você tem estados que ainda têm alguma responsabilidade na pré-escola, na educação infantil. Então, digamos assim, a lei regulamenta meio que o daqui para frente, o para trás deixa como está, né? E do ponto de vista financeiro, eu acho que nós já avançamos para um equacionamento da questão, que é o Fundeb. Ou seja, a União complementa as redes mais pobres, né, as redes que têm menos recursos, portanto, diminui a desigualdade. Mas nós temos ainda
uma definição de competências política e de atendimento, por exemplo. Você tem muitos lugares em que não existe um planejamento conjunto da expansão das redes. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós acabamos de vivenciar uma situação esdrúxula. O Estado decidiu que ia ampliar o número de escolas em tempo integral e não contabilizou os alunos que viriam da educação infantil para suas escolas, num trajeto natural, né? A educação infantil era do município e aí eles normalmente passariam no ensino fundamental para o Estado. E o que aconteceu? Nós temos alunos sem escola em São Paulo nesse momento por falta de planejamento conjunto. Isso seria impensável se você tivesse um sistema nacional de educação. Por quê? Porque o atendimento seria planificado unificadamente. A mesma coisa, você tem, aqui em São Paulo você também tem, eu peguei o exemplo de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas isso vale para outros lugares no Brasil. Nós temos escolas municipais de ensino fundamental que fazem muro com escolas estaduais para atender o ensino fundamental, que é uma evidência de falta de planejamento. Então, isso para dizer o mínimo, né? Você teria possibilidades de colaboração na realização de concursos conjuntos, de formação conjunta. Isso é absolutamente estratégico para, por exemplo, municípios mais pobres, porque eles não têm dinheiro suficiente para fazer uma formação continuada dos seus professores. Agora, se faz com municípios vizinhos, faz com a colaboração do Estado, viabiliza essa que é uma necessidade premente das redes de ensino na perspectiva do seu aperfeiçoamento constante, né? Então, digamos, a colaboração necessária não é só uma colaboração financeira, ainda que essa, obviamente, seja a mais importante. Tem uma colaboração técnica e de logística que muitas vezes não acontece, porque não existem espaços de pactuação. Um dos grandes problemas da educação no país é a questão da atenção com o professor. O professor ainda recebe muito pouca atenção, inclusive da forma salarial. A sua capacitação, às vezes, se esgota pela demanda de trabalho e até por atuar junto com uma juventude cada vez mais rebelada contra os professores, a casos de agressão. Em que sistema, de que maneira esse sistema nacional poderia, pelo menos, minorar essa situação, dando uma atenção maior aos professores? Essa questão que você levanta é absolutamente central, porque de uns anos para cá, o grande debate na educação básica tem sido o debate sobre a qualidade. E eu gosto muito de citar uma frase dos dirigentes educacionais da Coreia do Sul que diz que um sistema de ensino não pode ter qualidade melhor que a qualidade de seus professores. Ou seja, é absolutamente essencial nós termos professores de boa qualidade, porque senão nós não vamos mexer na qualidade da nossa educação. E aí, a questão dos professores, eu acho que é uma política tão central que ela tem que ser sistêmica. E eu costumo dizer que a política para professores tem 4 dimensões. Uma primeira é a atratividade, né? A atratividade quer dizer o seguinte: o jovem de ensino médio deveria querer ser professor. Para querer ser professor, ele teria que vislumbrar na carreira bons salários, boas condições de trabalho. Nós não temos isso. Então, o que acontece? O jovem que está no ensino médio, se ele puder, ele, em geral, não vai se tornar professor. Então, nós temos que investir na atratividade da profissão. O segundo movimento é o movimento de formação. Nós não temos ainda um pacto, não temos um acordo sobre qual é a melhor maneira de formar o professor do ensino básico e formá-lo bem, né? Um dos aspectos é que essa formação é fundamentalmente privatizada. Hoje, mais da metade das vagas nos cursos de formação de professores são em instituições privadas à distância, né? Nós temos muito pouca experiência para dizer que nós sabemos formar bem o professor à distância. E devíamos investir mais na formação no setor público, onde estão as universidades de melhor qualidade, etc. A terceira dimensão é a retenção, que é um pouco que nós estávamos conversando antes de começar, né? A quantidade de professores que desistem da profissão depois de alguns anos é muito grande. E isto também é um desperdício de recursos, porque, às vezes,
O professor desiste depois de 10, 12 anos de profissão, quando ele está no melhor momento da sua carreira profissional, ou seja, naquele momento em que ele já não é um neófito, quer dizer, ele já tem alguma experiência, o Estado já investiu nele em formação continuada, e, portanto, ele já tem capacidade para enfrentar os problemas do dia a dia. Nesse momento, ele deixa de ser professor, ou ele vai ser professor numa rede privada, ou ele vai fazer outra coisa na vida, porque as condições de trabalho não são boas. E, por último, nós temos que melhorar os nossos processos de avaliação de professores. Até agora, isto é uma questão em aberto entre nós. Nós não conseguimos desenvolver um processo de formação que seja o que deve ser de avaliação, o que deve ser um processo de avaliação, ou seja, uma avaliação que permite indicar medidas de aperfeiçoamento. Ou seja, a gente avalia para isso, né? Avalia para melhorar. Então, até agora nós não conseguimos desenvolver um sistema que avalie o professor na perspectiva de que a gente deva introduzir melhorias. Então, este conjunto de questões relativas ao professorado tem que ser feito sistemicamente, senão eu coloco uma rede em concorrência com a outra, que é o que acontece muito comumente nas regiões metropolitanas. Uma rede fica, digamos assim, concorrendo com outra pelos mesmos professores, quando nós deveríamos ter uma abordagem sistêmica no país. E isso transcende a questão de dinheiro, ainda que a questão de dinheiro seja fundamental. Um outro problema também recorrente, isso, sobretudo agora, isso se agravou de maneira muito concreta, é a questão da chegada de novos alunos migrados do ensino privado às escolas públicas. A crise econômica que recorrentemente nos bate à porta tem levado as famílias a abrirem mão do ensino público, do ensino privado, e esses alunos vão para a escola pública, criando ainda mais problema para o ensino público. Como o Sistema Nacional de Educação atuaria nessa questão pontualmente? Em princípio, não é uma má notícia você ter migração do setor privado para o setor público, porque, digamos, é uma população que está habituada a reclamar por melhor escola, né? E isso é importante, quer dizer, a população tem que pressionar os governantes para que eles investam mais em educação, desenvolvam políticas mais coerentes, etc. Em primeiro lugar, essa questão da migração é uma questão de atendimento à demanda. No sentido assim, você pode ter uma migração concentrada em determinadas regiões e tem que haver o planejamento para que a rede pública de ensino, seja ela municipal, seja estadual, atenda a demanda. Então, é um pouco uma dimensão nova daquilo que eu estava comentando contigo, né? De haver um planejamento. Em segundo lugar, implica em você dotar as escolas dos requisitos de qualidade que esta população passa a demandar, o que é bom para todo mundo, né? Quer dizer, se você vem com uma população que passa a frequentar a escola pública e que tem demandas de mais qualidade e sabe que qualidade ela quer, é importante porque pressiona mais fortemente o poder público. Então, eu diria que o Sistema Nacional de Educação ele tem uma importância aí que é exatamente planejar essas migrações. E elas acontecem de tempos em tempos, num sentido e no outro. O sistema teria o papel de planejar e criar as melhores condições para que essas mudanças ocorram sem grandes traumas, né? Há 50 anos, mais ou menos ali no início dos anos 70, 1970, a escola pública era uma escola de referência, inclusive muito cobiçada. Uhum. Né? Era um orgulho ser da escola pública. Eu lembro até o depoimento da Maria Bethânia, que ela diz, eu sou filha da escola pública. Quer dizer, a gente ainda poderia vislumbrar uma situação dessa em que as pessoas se orgulhassem de estudar numa escola pública? Certamente. Eu acho que essa é a luta de todo mundo que defende a educação como um direito de todos. E aí eu queria pontuar que essa escola boa do passado era uma escola para poucos. Né? Na verdade, ela se ancorava numa parcela muito grande da população que estava fora da escola.
né? Ou, às vezes, tinha acesso apenas ao ensino primário e depois não havia vagas para prosseguir, né? Eu sou oriundo do último ano que fez o exame de admissão ao ginásio, né? Ou seja, você terminava os primeiros anos do antigo ensino primário e fazia um exame para entrar no ginásio. Você poderia ser aprovado, você continuaria, e você não sendo aprovado, você não tinha vaga, né? Então, era um sistema que estava ancorado na exclusão de uma parte grande da população. E, portanto, digamos, o fim do exame de admissão, a criação da escola de 8 anos, foi um processo de democratização do ensino. O grande problema é que nós fizemos uma expansão das oportunidades de escolarização sem um aumento correspondente do investimento em educação. E aí, obviamente, a escola pública se deteriorou. Quer dizer, toda a luta que nós travamos recentemente, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, trabalhando com a perspectiva de se gastar 10% do PIB em educação, no Fundeb, para aumentar a complementação da União, para se estabelecer um custo mínimo por aluno, está nessa perspectiva. Quer dizer, se nós reproduzíssemos o gasto por aluno em termos reais que nós tínhamos nos anos 60, 70, certamente nós teríamos uma escola pública de muito melhor qualidade. E eu acho que é essa luta que a cidadania brasileira tem que fazer. Quer dizer, a educação, se não é para todos, não é um direito. E ela tem que ser um direito de qualidade, porque na sociedade do século XXI, na sociedade do conhecimento, é absolutamente essencial você ter a ampliação da escolarização de toda a população, investimento em ciência e tecnologia, senão o país vai ficar para trás numa economia em que a produção de conhecimento é o mote, né, do século XXI. Então, a educação tem um sentido estratégico do ponto de vista de desenvolvimento nacional, como talvez nunca tenha tido na história da humanidade. E eu acho que, digamos, as claudicações brasileiras em política educacional podem nos custar muito no futuro, né? E por isso que, nesse momento, é importante a gente ter uma política pública bastante ousada na área de educação, pensando no futuro, pensando nos direitos de todos e no futuro do país. O ideal, então, seria uma escola de qualidade e abrangente, que incorporasse todos, porque, de certa forma, o fortalecimento do ensino privado, ele se deve exatamente a esta conta que não foi fechada. Exatamente, exatamente. E agora, por exemplo, eu costumo brincar o seguinte: se nós cumprirmos a nossa Constituição em termos de educação, nós daríamos um salto sem tamanho, porque hoje a educação é gratuita, obrigatória para todos, dos 4 aos 17 anos. Ou seja, a legislação brasileira diz que todo cidadão brasileiro tem o direito de concluir o ensino médio. E mais, né, com o ensino médio concluído, pode demandar acesso ao ensino superior ou a diversas modalidades de ensino pós-médio. Bom, isso é moderno em termos do que é necessário do ponto de vista de cidadania e do ponto de vista de desenvolvimento. Nós temos que cumprir isso. Nós temos uma dívida educacional que eu acho que é estarrecedora. Por quê? Porque Estados Unidos e Europa universalizaram a educação básica na virada do século XIX para o XX. Argentina e Chile, nos anos 50, já tinham políticas de universalização do ensino médio. E nós, em pleno século XXI, ainda não conseguimos fazer isso. Isso é uma incompetência do Estado brasileiro em garantir o direito de todos à educação. E hoje nós temos políticas ousadas na área de educação. Ou seja, eu gosto sempre daquele mote do Juscelino, 50 anos em 5. Em educação, eu não tenho dúvida, nós temos que fazer 50 anos em 5. Nós estamos numa revolução educacional e isto certamente tem um efeito sistêmico sobre violência, sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre civilidade. Ou seja, a educação é, nesse aspecto, essencial para a gente constituir um outro país, um país em que vale mais a pena a gente viver. Vale a pena viver no Brasil, mas um país mais educado valeria mais a pena a gente viver nele, né? E nunca é tarde relembrar uma frase do Euclides da Cunha, quando ele saiu de Canudos, depois fazendo as entrevistas, fazendo o trabalho de repórter que ele fazia. Na saída dele, ele disse: e um dia voltarei aqui para ver a real revolução que esta terra precisa, aquela feita pelo mestre escola.
Coitado, Exatamente. morreu sem ver essa revolução. Pois é. Professor Esse ano nós Romualdo, estamos comemorando o centenário de Darcy Ribeiro, que foi outro grande lutador pela educação, que ele dizia, né, que o desastre da educação brasileira não é um desastre, é um projeto. Nós temos que combater esses projetos, né? maravilha. Professor Romualdo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado por essa entrevista. É um prazer, estou à disposição de vocês. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.